Oi gente, tudo bem? Hoje é o terceiro vídeo da nossa série de introdução à alimentação saudável, estilo de vida mais saudável. E se você não viu nenhum dos vídeos, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e no box de informação também a playlist completa. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que causa muito desconforto em algumas pessoas, que são as leguminosas. As leguminosas são os feijões, grão de bico, lentilha, esse tipo de alimento, e que muita gente depois que come tem desconforto na barriga, tem gases, aquele problemão todo. Então hoje eu vou mostrar uma forma de pré-preparar esses alimentos para que você não tenha esse desconforto ou minimize, e para também você conseguir extrair mais nutrientes desses alimentos. Vamos lá! A natureza, como a gente sabe, ela é bem perfeita. Então tem alguns alimentos que eles conseguem sobreviver mais tempo, conseguem ter uma vida útil, digamos assim, maior, mesmo fora da casa deles. E esse é o caso dos feijões, das leguminosas, alguns grãos de cereais, batatas, outros legumes com muito amido. Eles conseguem sobreviver mais tempo fora da casa natural deles, que seria lá as árvores e tudo mais. Tanto que se você comprar uma batata, você consegue deixar ela bastante tempo ali na sua prateleira sem ela estragar. Os feijões também acontece a mesma coisa, arroz, esse tipo de alimento. Mas para que eles consigam sobreviver fora desse lugar natural deles, eles têm uma reserva de energia interna e tem tipo uma camada protetora deles. Essa camada é o que a gente chama de antinutriente. Esses antinutrientes, na verdade, são os fitatos, que eles estão presentes nesse tipo de alimento para proteger ele contra as bactérias, contra a decomposição e também para dar energia para começar o processo de germinação. Só que esse fitato, ele tanto protege os alimentos desses fatores, como também ele impede a nossa absorção de alguns nutrientes. Ele protege tanto que a gente não consegue alcançar alguns dos nutrientes que estão presentes ali naquele alimento. E além de impedir que a gente alcance alguns nutrientes, eles também são, os fitatos é o que causam aqueles desconfortos abdominais e gases em muita gente. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível. Para a gente conseguir minimizar essa sensação de desconforto na barriga, de gases e tudo mais, o ideal é que a gente faça o remolho desses alimentos. E o que é o remolho? O remolho é a gente colocar esses alimentos de molho em água por pelo menos 8 a 12 horas, no mínimo. Pode deixar mais, bem mais. Não existe uma quantidade certa assim, de água para você colocar, mas é o ideal que você coloque pelo menos o dobro de água da quantidade de alimento que você colocou, porque esse alimento, nesse processo, ele vai inchar, ele vai absorver aquela água, então ele vai ficar bem maior. Então você tem que botar bastante água para que não seque nesse processo. E o ideal é que você consiga trocando essa água. Você descarta a água que você colocou depois de algumas horas e coloca uma nova água, sempre filtrada. Aqui em casa, geralmente coloco de molho feijão, grão de bico e tal de noite, coloco a água lá. E de manhã, perto da hora do almoço, eu uso esse alimento para eu consumir. Eu vou cozinhar ele. Então, se eu tiver um tempinho nesse meio tempo, eu troco essa água. Tipo, eu coloquei de noite, antes de dormir eu vou lá e troco. Ou de manhã, quando acordei, eu troco e depois de tarde eu vou cozinhar. Eu tento fazer esse processo. Eu deixo pelo menos umas 8 horas. Mas o ideal é que você consiga deixar mais. Se você conseguir até 24 horas, é maravilhoso. Você vai ver que durante esse processo, muitos desses alimentos soltam bastante espuma. A água, assim, por cima, ela fica toda espumosa. E essa espuma, na verdade, estaria dentro da sua barriguinha se você não fizesse esse processo todo. Então, é muito importante também que depois que você fez o remolho, que você colocou água, você descarte essa água antes de cozinhar. Não cozinha nessa mesma água, senão não vai fazer sentido nenhum. E até mesmo quando você estiver cozinhando depois, às vezes vai surgindo essa espuma e é sempre bom ir tirando para que você não consuma esse tipo de espuma que tá ali, entendeu? E quanto tempo é preciso deixar de molho? Quanto maior for a resistência do alimento, mais tempo ele precisa de molho. Por exemplo, o feijão, ele tem alguns feijões que são bem mais duros, o grão de bico é bem mais duro também, algumas lentilhas são mais molinhas, então quanto mais tempo ele precisa cozinhar, mais tempo ele precisa ser deixado de molho também. Você pode pensar mais ou menos nessa lógica. Geralmente aqui em casa eu deixo mais 8 horas, acabo não deixando
muito mais do que isso, só se eu esqueci de cozinhar o negócio, desisti e fui deixando lá e depois eu cozinho. Mas o ideal é que você deixe pelo menos 8 horas, podendo deixar 12, podendo deixar 24, 48 e sempre trocando essa água. Se tiver muito, muito quente, você coloca depois de um tempo na geladeira. Eu não costumo colocar na geladeira porque atrapalha esse processo também. Mas se você tiver muito quente, você tiver deixado muito tempo, você está com medo de estragar, aí você coloca na geladeira. Mas num dia normal, eu moro no Rio de Janeiro, sempre deixo fora da geladeira. Esse demolho também, ele é o início do processo de germinação do alimento, que é quando começa a sair as florzinhas, começa a brotar, a germinar a leguminosa ou o grão. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque eu ainda não sou expert no assunto, ainda quero me aventurar mais. Quem sabe eu venho aqui depois falar. Além de melhorar a absorção de nutrientes, diminuir os gases e o desconforto abdominal, deixar de demolho também diminui o tempo de cocção desses alimentos. Porque depois que a gente deixa de molho, ele absorve a água e ele fica mais molinho. Você vai ver que ele está bem mais molinho do que era antes. Então esse alimento ele consegue cozinhar bem mais rápido. Aqui em casa eu geralmente não uso panela de pressão para cozinhar feijão, grão de bico, lentilha, nada disso. Um, porque eu não gosto mesmo. Dois, porque com esse processo faz bem mais rápido, não precisa deixar tanto tempo na pressão. E três, porque eu gosto de ficar vendo a textura, entendeu? Porque às vezes eu quero um grão de bico mais duro para alguma receita, de salada, assim, ou às vezes eu quero ele bem molinho para eu fazer um hambúrguer, para fazer um hummus. Então eu gosto de ir apertando com o garfo enquanto ele tá cozinhando para ver a textura que eu quero. Aí eu cozinho na panela normal mesmo e vou de tempo em tempo indo lá com o garfo para dar uma apertadinha, provar para ver como é que tá. No livro da Laura Pires, que é uma terapeuta ayurvédica, ela diz que quanto maiores os grãos, mais eles são difíceis de digerir e mais eles provocam gases. Então, assim, se você tem muito desconforto comendo feijão e leguminosas, prefira sempre aqueles que têm uns grãozinhos menores, que isso vai facilitar pra você, vai te ajudar muito. Outra dica que também ajuda na digestão desses alimentos é você cozinhar eles com algumas ervas, com alguns temperos, especiarias, como o louro, que é muito comum por aqui. A casa de toda avó, mãe, faz feijão com louro. O cominho também é muito bom. A açafétida, que eu vou confessar que eu já li muito sobre, mas nunca usei, nunca cozinhei nenhum feijão nem nada com ela. Mas esses, o cominho e o louro são bem comuns aqui, né? O louro principalmente, e eles ajudam bastante também pra não causar esse desconforto na barriga, não causar gases. Como esse processo ele é um pouco chatinho, né? Não é uma coisa prática que você faz agora e logo faz depois do feijão. Aqui em casa eu gosto de deixar uma grande quantidade de feijão de molho, feijão, grão de bico, lentilha, soja, o que for, eu deixo uma grande quantidade de molho. Depois eu cozinho tudo isso e eu congelo. Então eu pego e congelo em porçõezinhas de 1 xícara mais ou menos, que é o que geralmente pede em alguma receita. E eu não costumo comer muito feijão assim tradicional, sabe? Aquele feijão que tem arroz com feijão. Geralmente eu gosto de fazer bolinha, hamburguinho, uma saladinha de feijão, qualquer outra coisa. E de vez em quando eu como esse feijão tradicional. Então eu geralmente faço uma grande quantidade, congelo ele sem água, só o grão mesmo, em porçõezinhas separadas e vou comendo no dia a dia. Facilita muito, porque você não tem que fazer isso todo dia, né? E aí eu tempero do jeito que eu quiser. Eu cozinho ele só na água e sal mesmo, sem tempero nenhum. E depois eu vou temperando do jeito que eu quiser. Aqui eu falei muito de leguminosas e os que eu costumo usar aqui em casa são feijão de vários tipos. Feijão branco, feijão fradinho, feijão carioca, feijão preto, feijão azuki. Eu vou comprando, variando feijão, é legal você fazer isso também, você ir variando o tipo de alimento, de leguminosa. Grão de bico também. Esses dias a gente comprou soja orgânica também, que eu quase nunca tinha comido, mas foi legal pra variar também o tipo de leguminosa. Lentilha, só cuidado com a lentilha rosa, porque ela cozinha muito rápido. Então se você deixar ela de molho, talvez na hora que você for cozinhar, ela desmanche todinha. Então ou você deixa de molho e depois só dá uma refogada, ou você nem deixa de molho e só cozinha depois. E o que mais? Você pode fazer isso também com a quinoa. A quinoa fica outro gosto se você deixa de molho. Se você já comeu quinoa e não gostou, achou amarga, deixa ela de molho que vai mudar. Você pode fazer isso também com batatas, tipo batata doce, batata baroa, inhame. Esse tipo de processo você descasca e deixa de molho. Vou confessar que eu nunca faço, né? Eu faço mais com as leguminosas e com a quinoa.
Você pode fazer com arroz também, porque todos esses alimentos, eles têm esses antinutrientes, os alimentos integrais. E a gente faz aqui em casa também com algumas oleaginosas na hora de fazer o leite vegetal. Com amêndoa, castanha, nozes, sementes, mas só quando a gente vai fazer o leite vegetal mesmo. Em outros casos eu acabo não fazendo. Hoje eu vou deixar de dica aqui também 3 livros que me ajudaram a fazer esse conteúdo e me ajudaram também na minha vida, né? São 3 livros bem legais para quem tá buscando uma alimentação saudável, consciente, com menos carne. O primeiro livro é o livro Diário de uma Vegana, da Alana Rox. É um livro que traz várias receitinhas. Ela, tipo, promove acho que é uma semana de alimentação vegana. Na verdade, eu nunca fiz a semana toda, mas já testei algumas receitas aqui e outra ali. E ela também fala um pouco desse pré-preparo, de como você se organizar melhor na cozinha. O segundo livro é Nutrindo Seus Sentidos, da Laura Pires. É um livro com receitas ayurvédicas. E ela fala também um pouco sobre a introdução à Ayurveda e tal, como você estudar um pouquinho mais sobre isso, e depois ela parte para as receitas, que são também bem legais, são receitas simples, que dá para usar bastante no dia a dia. E o terceiro livro é o Alimentação Sem Carne, do doutor... Ai, gente, eu não sei falar esse sobrenome. Eric Schlittwitz. Com esse nome difícil, eu achava que ele era americano, só que na verdade ele é brasileiro e ele me deu aula lá na Nós Escola. O livro dele vale muito a pena porque ele é um médico, na verdade é nutricionista, eu acho, e ele fala da alimentação vegetariana de ponto a ponto. Se você está querendo se aventurar nessa área, se você é médico, nutricionista, se você quer estudar mais para você mesmo. Então ele fala de cálcio, ferro, vitamina B12, proteína, e ele vai listando tudo, todos com referências de estudos sérios, não é um livro tirado da cabeça, assim. Então é bem legal e tem algumas receitinhas também. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dica de livro também, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E me digam como vocês preparam aí as leguminosas de vocês, se vocês fazem esse tipo de preparo. Se não fizer, começa a fazer e me diz se você sentiu alguma diferença, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!